Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos exatamente o horário que vocês assistem ou escutam o nosso podcast queridinho dos brasileiros, Peripatéticos. Comigo, Matheus Ceará, e meu amigo, professor de filosofia, Gustavo Dainese, não, Gustavo? Fala, Ceará! Fala, pessoal! Que alegria mais uma semana estar aqui com vocês. Pô, tá muito legal, o pessoal tem comentado bastante, estamos encerrando o ciclo, né, porque estamos começando um novo mês agora, mas encerramos já quatro podcasts, já fizemos um mês de podcast, Gustavo. Veja só, aquela brincadeira de tomar um vinho e fazer uma ligação de um para o outro, agora já temos vídeo, olha só, estamos em vídeo e em breve esperamos estar pessoalmente batendo esse papo, tomando um café, uma água, um vinho, uma caipirosca ou o que quiser tomar e batendo esse papo. Mas, por enquanto, estamos assim, com esse distanciamento, mas não é o distanciamento que nos julga, e sim o que nós aprendemos com vocês, ouvintes, e agora, telespectadores. Fantástico, Gustavo, né? o que você tirou pra gente hoje? Pô, então, cara, você sabe que eu tava ouvindo uma live sua com a Bebe Bibs e com o Gustavo Mendes. E o Gustavo Mendes fez um comentário a respeito do Big Brother, e ele falou um negócio que eu não lembro mais ou menos como é que é, mas ele falou que como tem um humorista, tinha, né, humorista lá, o humorista se comportava como humorista. Né? Ele falou assim, pô, aquilo que a gente viu ele lá fazendo, a gente que é humorista tá mais do que acostumado a ficar todo mundo se zoando e etc, etc. Eu falei, pô, olha que coisa interessante, é um puta tema pra gente falar, do hábito, do que é, afinal de contas, o hábito, o que é o costume, que perpassa o nosso cotidiano, né, a nossa vida em todas as ocasiões, e eu pelo menos só fui parar para pensar nos costumes quando eu tinha, sei lá, 28, 29 anos, e aí eu já tinha 2 décadas de costume no meu corpo, na minha existência, que eu nem sabia, né? Esse negócio de hábito e costume é um negócio muito complicado, porque você leva para tudo na vida, né? Para tudo. Eu tenho um costume de comer pão às 8 da manhã, todo dia que eu vou ali na padaria, pego o meu pão, passo a minha manteiga no pão quente, gosto de comer tomando a minha xícara de café ristreto e tarará, 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 tarará. Casei, minha mulher não gosta disso, ela quer comer frutas e aveia com... putz, grilo. E aí, como é que faz? Como é que faz com o seu hábito e costume? Pois é, meu, é foda, né? O negócio é o seguinte, eu acho que a gente pode começar o costume, ele é assim, sabe? Para eu organizar o pensamento nosso e a discussão. Ele tem gente que gosta muito dele, filósofos, né, que usam o costume como, assim, o eixo fundamental do pensamento deles. E um deles é, claro, o nosso favoritíssimo Aristóteles, o nosso patrono aqui do nosso podcast. Mas você vai ter filósofos que falam que o costume é um negócio perigoso, rapaz, mas perigoso. E um dos perigos você mesmo já trouxe aqui. É quando o nosso costume é confrontado. E aí, o que a gente faz quando o nosso costume é confrontado, né? A primeira reação da maioria das pessoas é se afastar, né? É não gostar. É ter um desagrado, ter um desconforto, desprazer, né? E aí a questão do costume, quando é com gente que você convive, quando é com gente que você não tem como evitar, e aí, o que você faz, né? O que você faz nesse café da manhã? Um é obrigado a comer o que o outro gosta, o outro é obrigado a comer o que um gosta, ou vocês são obrigados a fazer uma mesa gigante de café da manhã, né? É aí que pega, é obrigado a agradar os dois, mas aí você tem uma mesa para os dois, né? É complicado, tem que ter uma forma de mesclar e fazer tudo junto. E isso se estende para tudo na vida, né? Trabalho, não só casamento, trabalho, amizade, dia a dia, simplesmente convivência. Olha quantas brigas não tem no trânsito, né? Que as pessoas às vezes não têm o costume de dar a setinha. Gente, seta não é bunda, dê sem medo. Então, as pessoas não dão a seta e depois é um costume, é um hábito, é um costume.
Então, tipo assim, o hábito, o costume, quando você tem, pode ser o costume mais bizarro do mundo, mas para você passa a ser uma verdade. E aí, Gustavo, como lidar com a verdade de uma coisa que é o seu hábito, é o seu costume, é a sua, abre aspas, educação? Você se educou assim durante uma vida inteira e você passa a conviver com pessoas que não têm o mesmo costume que é o seu e passa a mostrar que o seu costume não é realidade, não é certo o costume que você tem. E aí, Gustavo Dainese? Aí ferrou, meu. Aí lascou, né? Danou-se total. E você sabe que as guerras, elas começam assim, cara. Elas começam assim, porque um cara come segurando um talher e o outro não come segurando o talher. E aí ele fala, esse que não come segurando o talher é um troglodita, então eu preciso tomar a terra dele, né? As guerras começam assim, cara. O costume é um negócio impressionante. E aí tem um filósofo que chama Michel de Montaigne. Eu gosto muito dele, era um francês, por isso que ele é Montaigne, né? Se a gente fosse a portuguesar, a gente chamaria o Michel da Montanha, porque literalmente esse é o nome dele, né? O Michel da Montanha. Então, sei lá, alguém que morava em essas cidades montanhosas aqui de São Paulo, que eu sempre no Brasil ia colocar o nome dele de Michel Pé Grande. Pronto, olha aí, esse aí mesmo. O da montanha, né? O abominável homem das neves. É esse cara, entendeu? Literalmente a família dele era da montanha. Então, cara, o Montaigne, ele falava assim, que ele morava do lado da igreja. E no começo, quando ele trabalhou na França, em Paris, depois voltou para a cidade da montanha dele. E aí ele falou, pô, tem uma igreja aqui que toca 1, 2, 3, 4, 5. Quando dá 6 da tarde, ela toca trocentas vezes. E qualquer coisa que eu esteja fazendo, isso me atrapalha. Aí ele falou, mas passou um ano, você sabe que eu nem sequer escuto mais a igreja. Parece que eu fiquei surdo só pro sino. E isso é o costume. Ele fala, caramba, meu, esse costume é um negócio que eu não vi ele acontecendo. Ele fez uma modificação no meu corpo incrível a ponto de eu ficar surdo para um tipo de som. E agora esse som não me atrapalha mais. Então é como se o costume ele fosse um agente invisível me dando um superpoder. Aí, pô, que legal. Mas logo em seguida ele fala, que legal se fosse só isso, só a parte boa, né? E aí a parte ruim, que é essa que você trouxe. O costume, nas coisas bestas assim do mundo, a gente vai se acostumando a fazer as coisas de um jeito, e aí a gente acha que esse jeito é o único jeito e o jeito mais certo. Quando a gente chega para ver outra pessoa, a pessoa tá fazendo de outra forma, você acha que aquela pessoa é burra, que aquela pessoa é errada, que aquela pessoa é ruim, só porque ela não faz que nem você. Por quê? Porque aí é uma falha. Porque aí, no caso, o costume, ele faz a gente parar de pensar. Olha que duas coisas fodas do costume, né? Ele pode fazer a gente parar surdo pelo Montaigne, né? Você acaba ficando cego mentalmente. Para você, aquela é a sua verdade, a pessoa fez errado, não tem problema. Foda-se, é a cabeça minha. Exatamente, o costume ele pode te dar um superpoder de não ser mais atrapalhado, mas ele pode te deixar sem os sentidos e sem a capacidade de pensar, o que é muito, muito, muito complicado, né? Então você pode ficar refém do costume. Por isso que ele é um tema filosófico tão importante. E a gente nunca tem aula de costume, nunca mais no boteco vai ficar falando, pô, olha que o costume mudou na minha vida e tal. A gente não fala. Mas, Gustavo, eu sempre deixo a provocação pro final, mas me veio na cabeça fazer essa provocação para você agora. Uma provocação filosófica. Se o costume passa a ser uma coisa que está na sua mente, é implantado por você e te deixa cego de outras coisas, nós temos uma coisa principal que é ensinado, que são aulas, nós temos muitas aulas sobre isso, que é a ética. A ética é o princípio da não canalice, né? Para não se tornar um canalha, você tem que ser ético. Esse é o princípio. Mas quando você tem um costume que para você é a sua ética, você está agindo eticamente como um canalha? Olha aí, né? Olha aí. E agora? Ferrou totalmente, né? O que eu diria? Tem gente que coloca no costume o centro da ética. E essa gente é gente importante.
tá? Gente como Aristóteles. O Aristóteles, ele fala, não é possível ser uma pessoa excelente sem uma prática cotidiana da excelência. E aí o que ele vai falar? É como uma academia. Você não vai ficar forte ou magro ou resistente se você não tiver a disciplina de ir todo dia na academia e fazer o exercício certo. Né? Você se acostuma a fazer o exercício, mas fazer 1 hora de exercício, nossa, eu vejo aquelas propagandas lá da Polishop, né, falando 10 minutos de exercício por dia, eu já tô nos 5 minutos, eu já tô morrendo, na hora que eu vou fazer 1 hora de exercício, e o Aristóteles vai dizer, a única maneira de atingir a excelência é através da prática constante, mas aí que nós temos o centro da questão, Ceará, que você vem e falou muito provocativamente, corretamente, o costume, ele entra no lugar da nossa ética, mas só se a gente deixar. E aí que o Aristóteles está chamando a atenção para a gente vai deixar o costume tomar conta da gente, a gente vai deixar esses hábitos entrarem em nós e moldarem a nossa vida sem que a gente se dê conta, ou a gente vai direcionar o hábito para atingir os nossos objetivos, né? Para atingir a nossa excelência. Então, se você quer virar um expert no Big Brother, por exemplo, você não vai conseguir fazer isso assistindo 10 minutos de Big Brother por dia, né? O Big Brother tem que virar um hábito. E aí, aí você tem que se entupir de Big Brother. E aí você passa a ter a ética do Big Brother, ou seja, ética zero, né? Assim, a ética da putazona, né? Esse aqui é o negócio. Você tá... Mas qual que é o centro aí? É você usar o hábito, esse poder do hábito, que é um poder quase que sobre-humano mesmo, para os seus objetivos, né? Então, eu vou usar o hábito, por exemplo, eu quero aprender grego, né? Eu ainda não consegui, mas eu quero aprender grego. Quando eu fui uma vez lá para a Grécia, eu fiquei 3 dias em Atenas, e no 3º dia eu já estava lendo o som das placas. Isso não quer dizer que eu sabia o que elas estavam dizendo, mas falar o som que aquelas letras, tudo desenhado esquisito, queriam dizer, eu sabia. Por quê? Porque em 2, 3 dias eu ficava lendo todas as placas, né? Todas. E aí, de erro em erro, eu comecei a acertar cada vez mais. E era muito engraçado. Você vê as pessoas no metrô, né? Você vê um grego, eu lendo as placas sem fazer a menor ideia do que estavam querendo dizer. Eu devia estar querendo dizer as coisas mais loucas possíveis. E as pessoas olhavam pra mim com aquela cara, falavam, esse cara veio da Holanda pra cá, né? Todo fumadinho, completamente doido. Você deve estar olhando pra você e pensando, esse cara não tá falando grego. Olha aí, um sabotador, né? Você tá querendo enganar a mulher, né? Se achar pra ela pra ver se come no fim do dia. Trocadilhos infame. Mas, ô Gustavo, então, me fez pensar outra coisa, então, a questão entre ética e a questão de hábito também. Porque existe uma coisa que quando você acaba errando, muitas vezes a gente acaba... Desculpa, foi força do hábito. Desculpa, foi força do hábito. Mas não necessariamente o seu hábito é o hábito correto, tanto que você já está pedindo desculpa por força do hábito, né? Mas Sim. Ninguém nunca pede desculpa, ou desculpa, foi minha falta de ética. Pois é, afinal de contas, esse hábito é de quem? Né? É um hábito então, que tá por aí, né? E de repente virou uma pessoa... Qual que é o limite que separa o desculpa foi força do hábito e um desculpa foi minha falta de ética? Onde que vai... É de cada pessoa, mas se você tem uma força sobrenatural que te faz deixar de ouvir um barulho de um sino, imagine em atitudes, em falas, em educação, em cultura, em tudo, né? Tudo do dia a dia da civilização mundial. Mas qual que é o limite? A linha tênue, entre o desculpe foi força do hábito e desculpe é minha falta de ética. A linha tênue, Matheus Ceará, é a honestidade, né? Essa é a linha tênue. Então, o que eu acho? São dois momentos. Você reconhecer que o hábito ele é mais forte que você. Para você fazer isso, você precisa reconhecer quem você é. Você precisa ter um conhecimento de si, né?
E assim, você pedir desculpa para uma pessoa e dizer foi força do hábito, e você não ter um trabalho ativo de transformar esse hábito que você sabe que gera situações que são não ideais, né? Que são ofensivas às pessoas, por exemplo, ou que são desconstrutivas, né? Se você simplesmente usa o hábito como uma desculpa para ser uma pessoa má, né? Não adianta de nada essa desculpa, né? Não adianta de nada. Por exemplo, quando você entra numa loja e você, olhando simplesmente pela cor da pele da pessoa, já acha que ela deva te atender, né? Aí você fala, não, eu não sou funcionária daqui, sou cliente. Aí a pessoa, desculpa, foi força do hábito, mas se ela faz isso todo dia, né? Esse hábito está precisando ser transformado. Uma outra questão, que aliás é uma questão muito, muito, muito interessante, que o próprio Montaigne, também um outro cara chamado Rousseau, e o Rousseau é um cara importante, viu? Você vê tudo que é Revolução Francesa, Os Miseráveis, você vê tudo que é Declaração Universal dos Direitos do Homem. Rousseau tava lá, cara, era um francês da época da Revolução Francesa, um pensador que pensava a humanidade, sabe? Pensava justiça, um cara muito, muito, muito legal. Rousseau falava o seguinte: para o seu filho não virar um escravo, né? Isso é bom para todo mundo que tem criança pequena agora. É fundamental que você deixe ele experimentar de tudo. De tudo. Então assim, deixa comer terra, deixa comer terra, deixa se sujar, deixa se machucar, deixa comer a comida do jeito errado, né? E não tem assim, um jeito errado, entendeu? O jeito errado é o jeito que você não está acostumado, né? É isso que ele está dizendo. Porque aí a criança vai perceber que essas coisas que a gente se apega tanto, dá tanto valor, na verdade, é o hábito afunilando a nossa existência. Para pensar às vezes que tem coisa que a gente não consegue fazer de outro jeito. Cara, é uma angústia você não conseguir fazer de outro jeito, meu. Isso é uma prisão, né? É uma tristeza você não conseguir, cara. Tipo, se eu não consigo, sei lá, dirigir se não for um carro específico, né? Pô, você tá ferrado. Olha o tanto de vida que se fecha pra você porque você tá preso no hábito, né? Aí que é um problema ético. Aí você passa a ser... Aí já passa até a ética, né? Você passa a ser escravo do seu hábito e das suas escolhas. Você não consegue sair de você, né? Aí é você com você mesmo e se vire, é o que tem para hoje, né? Eu acho que a questão principal para mim, né, do hábito e da hábitos, manias e força do hábito e tudo mais, é você conseguir enxergar. Eu acho que é o principal. É porque quando você fala, desculpa, foi força do hábito, isso você já fez. A pessoa te falou alguma coisa, alguém te falou alguma coisa. Você não percebeu. Então, exatamente. Eu acho que o grande barato de mudar o hábito para você, que nem você falou, você tem que ser honesta, o que vai ser a honestidade. Mas quando é uma força do hábito que você está tão acostumado com aquilo, não era falta de ética para o Montaigne, por exemplo, para ele não ouvir o sino. Ele acostumou com isso, entendeu? Ele só iria perceber se alguém falasse para ele, você não viu que já são 3 horas, o sino tocou, desculpa, força do hábito, eu não ouvi, né? Mas aí quando que a gente vai se antecipar a essa força do hábito e entender que a gente já vai fazer errado e evitar o desculpa foi força do hábito. Isso é fantástico, isso é fodido, porque isso é assim, o hábito, o costume, ele tá aí, sabe? Ele faz parte da nossa experiência. Cabe a gente deixar ou não ele tomar conta de nós. E aí é a força de cada um. E mais do que a força de cada um, é ter uma mente aberta ao diferente, uma mente aberta ao novo, né? Uma mente aberta às experiências e aceitar aquilo que vem do outro. Eu acho que são 2 movimentos, sabe? Então, é um movimento seu, interno, de se expor a coisas cada vez mais diferentes. Então, comida. Eu sofri
quando que eu sofri com comida nesse mundo, cara? Eu não conseguia comer fora de casa, nem na casa de amigo. Não, porque se bota mostarda no negócio, já não vai. Se o negócio não tá na temperatura, sabe, medida com termômetro, assim, pra gente, não vai. Né? Não vai. Aí você vê, pô, olha o tanto de coisa que eu tô deixando de comer. Comer que é uma das 2 ou 3 coisas mais maravilhosas do universo, né? Comer, beber e transar, né? Que comer é o que dá mais prazer ao homem. A comida é o que dá mais prazer ao homem. Antes do sexo, de beber e tudo mais, é a comida. Tá vendo? E aí se você fica preso num gosto, né, que é um gosto seu, super, hiper, mega específico, que toma conta de você, cara, você tá jogando fora um monte de vida que tá aí, deliciosa, só porque você não consegue enfrentar o hábito. E aí o Montaigne vai dizer assim, se você tentar enfrentar sempre o seu hábito, você nunca vai deixar ele ficar forte o suficiente a ponto de tomar conta de você. E aí a gente tem então 2 super dicas de vida, né? Enfrentar sempre o poder do hábito, e o Aristóteles, usar o hábito para aquilo que te beneficia, né? Para aquilo que são os seus objetivos. Porque ele tem essa força. Então a gente tem que saber usar essa força. Então, acho que para finalizar, porque como de hábito e costume nosso, já passamos do tempo que foi estipulado por nós também, né? Ninguém falou você tem que fazer esse tempo, mas a gente estipulou um tempo pra gente. Eu acho que um momento de reflexão, talvez, para daqui para frente, é você ter o hábito de prever a força do hábito. Eu acho que esse o grande pensamento. A gente vai ter que ter o hábito de prever o desculpa foi força do hábito. Exatamente. Você sabe, quando eu ia na casa da minha sogra, né? Agora a gente tá evitando ir lá, né? Mas por causa da pandemia, ela pegava nas panelas, pegava a tampa da panela assim com a mão, né? Eu falava, Jesus, a senhora não tem medo de se queimar, né? Ela fala, que isso, menino? São 50 anos pegando a panela, assim, você acha que eu vou ter medo agora, né? E aí eu sempre ficava impressionado, né? Porque eu ficava me sentindo frágil, né? Fraco, tosco, né? De ficar me preocupando com a temperatura da panela, né? E a minha sogra ia lá e né, me humilhava, né, desse jeito. Eu acho que como grande lição de hoje, assim, é realmente isso, né? A gente fica de olho, porque o hábito ele pode te ajudar muito, mas ele pode ser uma das maiores prisões que você vai ter na sua vida. Ao mesmo tempo que ele pode te dar superpoderes, ele pode te transformar num super idiota, né? E o próprio Cortella fala que o idiota, ele vem do grego, do latim, agora eu não lembro, mas quer dizer, idiotes. Ele fala do idiotes, que é aquele que é fechado em si mesmo. E olha como o hábito é uma força idiotizante, né? É uma força que fecha a gente em nós mesmos. Então, lição contra as garras do hábito, né? Se abrir para experiências e usar o hábito sempre para que ele nos fortaleça e não nos aprisione. E com essas palavras calmas, doces e cultas de Gustavo Dainese, nós terminamos hoje aqui mais um Peripatéticos, o de número 5, Gustavo. Já, 70! 5 episódios. E desde o 4º episódio, agora com vídeo também. Você está no YouTube, você está nos vendo, mas aqui embaixo na descrição tem todos os links que você pode ouvir o nosso podcast na hora que você estiver no seu carro, no Uber ou em algum lugar, ou no seu trabalho, naquela trabalhadinha, você coloca no ouvido e você consegue escutar o nosso podcast. Aqui embaixo de nossos corpítios tem o nosso Instagram, Gustavo_Dainese, e o meu, @Mateus Ceará. Gustavo, alguma coisa a mais? Olha, a única coisa que eu exijo da nossa audiência é que continue assistindo a gente. Muito obrigado. Quem sabe em breve abriremos o canal Peripatético. Aí sim, show de bola. Teremos um canal específico dos Peripatéticos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta e até a próxima, se Deus quiser. Gustavo, espero você aqui em casa um dia pra gente fazer uma picanha na crosta de manteiga e você se deliciar com uma caipirinha feita por Mateus Ceará com limão colhido imediatamente do pé.
Olha, eu vou ficar um Beijo a mês todos. sem comer carne antes de ir pra aí, pra duplicar o prazer dessa experiência. Aí você vai ter o hábito de se alimentar com substância. Valeu, Gustavo. Beijo pra Valeu. todo mundo e tamo juntos. Valeu!